Então vamos lá, pessoal, vamos entender como funciona o CSS. O CSS é uma folha de estilo, ou seja, tem por finalidade utilizar a marcação HTML, fornecendo apresentação aos elementos da tag. Como? Você pode aplicar cores, tamanho de texto, posicionamento, aspecto que envolve a apresentação no browser, ou seja, a visualização, a esterilização que vai ser apresentado no navegador. Como vai ficar no navegador essa aparência? A frase que todo mundo conhece é o seguinte: HTML para estrutura e o CSS para apresentação. Legal. Não tem aqui nenhuma novidade para vocês, é os nossos primeiros passos. E o que acontece então? Como funciona? Olha que interessante, a gente tem regras para aplicar no CSS. E essas regras, o nome completo dela é chamado de seletor. Na prática vai ficar mais fácil de entender. O seletor seria o que você vai pegar e o que você vai mudar. Ou seja, eu quero mudar um parágrafo. Então, um parágrafo é um tipo de seletor. Abre chave, fecha chave. Que tipo de nome eu vou mudar? E qual é o valor que eu vou mudar? Então, essas são as regras que eu tenho. Como que eu faço? Da seguinte forma. Eu tenho o parágrafo, que é o meu seletor. É uma das formas. Eu tenho 42 formas de fazer um seletor. As propriedades, onde ela tem o nome da propriedade. Color, opa, vou colocar uma cor. Ponto, 2 pontos. E o formato da cor que eu vou colocar. As cores, eu vou explicar para vocês que eu tenho várias formas de colocar a cor. Eu posso colocar pelo nome, pelo RGB, por números e assim vai indo. Ponto e vírgula, acabei essa propriedade. Aqui, ó, acabei essa propriedade. Vou pro próximo. Font color, font traço sizer. Sizer é o tamanho da fonte. Eu vou aplicar, lembrar como que está escrito, ó, font sizer. 2.14 é o tamanho da fonte que vai ficar. PX é pixels, ou seja, é o tamanho da unidade de medida. Só tenho PX? Não, eu tenho outras formas de medidas. Legal. Background color, ou seja, aplique algo ao fundo. O que eu vou aplicar no fundo? Opa, uma cor. Ponto, 2 pontos, forma hexadecimal de colocar uma cor, ponto e vírgula. E fechei meu seletor, ou seja, estou aplicando uma forma de aplicar regras do CSS, onde eu tenho minhas propriedades, são colocadas por nome, ponto e vírgula, onde eu tenho o valor dessa propriedade, ponto e vírgula, onde eu acabei o nome dessa propriedade. Legal. Aqui é uma das regras que eu tenho de colocar, mas vocês vão entender como funciona na prática as formas de colocar CSS. Então vamos lá, pessoal. Seguinte forma. Vamos voltar para vamos abrir o nosso editor. Vamos abrir o nosso código aqui, vamos fazer a primeira aula de CSS. Então, Ctrl N, Ctrl S, vou criar uma estrutura HTML, vou colocar aqui, ó, 13, colocar elemento CSS, vou dar um Enter, ponto HTML. Legal. Criamos nossa estrutura HTML, vou fazer ela completar direto, que fica mais fácil. HTML. Vou tirar só aqui. Olha que interessante. Para eu aplicar um CSS, eu tenho normal, uma folha aqui. Normal. Para eu aplicar um estilo, eu tenho 3 formas de aplicar um CSS. Primeira coisa, eu tenho que saber o que são propriedades e valores. Então tá. Eu percebi pelo slide que regra do CSS é eu saber o seletor que eu estou pegando, a propriedade que eu estou colocando, mais o valor que eu estou colocando. Legal. Essa aqui é uma forma de aplicar o CSS. Uma forma. Quais são as formas que eu tenho? Só um minutinho. Quais são as formas que eu tenho? Então vamos lá. Seguinte, as formas. Primeiro eu vou começar aplicando uma forma inline. Direto ao atributo CS. Como assim inline? Ó? Vamos só mostrar aqui para vocês. Ó. Aplicar a forma direto ao atributo, direto na tag, inline. Ó. Forma simples de aplicar estilos a um elemento de marcação, aplicando com o atributo styler. Ou seja, eu tenho um próprio atributo,
que faz a formatação direta na tag, no seletor. Então vamos voltar lá. Ó. Então vou colocar aqui, ó. Opa. Vou vir aqui, vou colocar um parágrafo, coloco aqui aulas de HTML barra CSS. Legal, CSS. Opa, interessante. Agora é o seguinte, eu vou visualizar, eu tenho minha estrutura. O que é minha estrutura? Eu tenho um parágrafo, que dentro desse parágrafo, estou falando da seguinte forma, eu tenho uma frase aqui. E terminei essa frase. Vou abrir no meu navegador. Ó. Vou abrir o navegador. Vou dar um Ctrl O. Vou abrir lá, só um minutinho. Aí, documento, HTML. Vou vir aqui, ó, elemento CS e vou abrir. Normal. Apareceu a estrutura. Interessante. Agora eu vou aplicar um CSS inline. O que é um CSS inline? Vamos voltar. Eu uso a própria parágrafo e aplicar lá. Então vou colocar aqui, ó, styler. Opa, é um atributo HTML, que recebe valores de CSS. Tá, quais são os tipos de valores de CSS que eu tenho? Olha que interessante. Eu vou colocar um aqui, ó, que é mudar a cor. Então, ó, color, dois pontos. Olha que interessante. O próprio editor ele me traz umas cores. Eu posso colocar por enquanto cores, eu vou explicar cores para vocês mais tarde, que eu posso colocar cores em vários formatos. Eu posso colocar pelo nome, por hexadecimal, por código, por números decimais, e assim vai indo. Eu vou colocar um código aqui, ó, asterisco, vou colocar em hexadecimal, FF, vou colocar uma cor qualquer aqui, ó, 00. Vou colocar, opa, ficou meio, perceba, ficou um rosa aqui, ó, uma tonalidade rosa. Vou salvar. Se você quiser, você pode vir aqui, ó, deixar o mouse ali em cima, estacionado, ele mostra um seletor para você, ó. Ele mostra o seletor para você. Daí você pode mudar a cor que você quiser. Ele coloca a cor em hexadecimal. Vou salvar, volto para o meu código e atualizo. Ó, ele mudou a cor, começou a mudar a apresentação. Mas são únicas cores que eu tenho? São a única forma que eu tenho? Não, não é a única forma que eu tenho. O que eu posso fazer mais? Vamos lá. Como eu estou usando inline, isso aqui é um CSS, vamos lá. Ó, é um CSS inline. Estou usando direto na tag. Agora é o seguinte, eu quero colocar mais, aqui eu coloquei somente uma propriedade. Olha que interessante. Atributo HTML, styler. O que está dentro do styler é propriedade do CSS, é como se fosse um valor. Vou colocar assim de forma, vou colocar mais um, ponto e vírgula. Eu acabei essa propriedade. Vou colocar outra, vou colocar font color, font sizer. Opa, ele tem, pelo contexto, olha que interessante, o próprio editor ele traz para mim algumas fontes. Larga, médio, e eu posso colocar especificação minha, números meus. Vou colocar aqui, ó, 20, olha que interessante, 20, se eu colocar somente 20, ele não sabe o que isso é, não sabe qual que é a unidade de medida. Então eu vou salvar e vou visualizar aqui, ó, ele não sabe qual que é a unidade de medida, não fez nada, volto para o código, Vou dar aqui, ó, um px, 20 pixels, que é uma das unidades de medidas. Vou salvar, vou voltar para o código, vou dar um F5. Ó. Opa, aumentou. Olha que interessante, eu vou vir aqui, ó, vou aumentar de novo. Vou colocar aqui, ó, 30. Vou salvar, volto para o código e dou um F5. Opa, legal, apareceu para mim. Interessante. São as únicas propriedades que eu tenho? Não, eu tenho um conjunto de propriedades do CS. Quais são os conjuntos de propriedades que eu CS? Lembrando, a forma mais arcaica entre aspas, uma da primeira forma utilizada no CSS é um CSS inline. É utilizado através do CS. Então vamos lá, vou salvar, vou voltar. São as únicas fontes que eu tenho, únicas propriedades? Não. Pela documentação da W3C, que é o órgão responsável por padronizar tudo, ó, tem um PDF que ele explica as versões que eu deixei disponível para vocês. Ó. Ele fala da seguinte forma, deixa eu só puxar aqui, para ficar mais fácil, guia de referência do CS. É bom você saber como funciona. Primeiro o CS, quando saiu, foi 1.0, depois teve 2.0. O penúltimo
foi o 2.1. Ou seja, cada versão que vai saindo, ele vai agregando esses valores. Umas vão ficar obsoletas, outras não. Olha que interessante, aqui, vou descer, ele mostra para você, ó, os tipos de seletores. Opa, CSS 2.1, tipo de seletores. Se eu procurar outro padrão, eu tenho mais aqui, ó, que é o CS 3.0, pela própria documentação do W3C. Vou voltar aqui, ó. Ele tem mais, ele explica mais do que seletores. Então vamos voltar. Ele agrega. Então eu tenho 2.1 e 3.0. Voltei no 2.1. Opa, voltei. Vou ver o tipo de seletores. Olha que interessante, ó. Seletores. O que é seletores? São formas de aplicar conceitos, propriedades CSS. Eu tenho, se você contar, com esses seletores mais esses aqui, ó, se você olhar aqui alguns que são colocados, eu tenho 42 tipos de seletores. Quais são os mais utilizados? Eu vou mostrar para vocês os básicos, como são mais utilizados. Primeiro, olha que interessante, ó. Os mais utilizados é universal, que é com asterisco, que eu vou explicar para vocês. Eu tenho, quando ele coloca E, é o E de elemento. Para a gente, o E de elemento é a tag. Opa, tag. Então ele está falando olha o significado. Seletor do tipo elementos, fica mais fácil. Seletor do tipo tag. Seleciona qualquer elemento, qualquer tag, fica mais fácil você entender. Daí ele fala da seguinte forma: E, tag, se você colocar um parágrafo, tag, aplique, abre chave, fecha chave, o tipo de propriedade e o tipo da valor da propriedade. Legal. Eu tenho outros tipos aqui, ó. Eu vou explicar detalhadamente cada um para vocês. Vamos descer. Só que agora eles vão pegar por categoria. Vou descer, ó, tipo de mídia, a síntese de colocar, tipo de unidade de pixels, tipo de unidade que eu posso usar. Eu posso usar pixels, em, EX, em centímetro, polegadas. Opa, isso aqui no 2.1. No 3.0 eu tenho mais tipos de medidas ainda, mais que apareceu. Eu tenho as cores, que eu vou explicar o tipo de cores para vocês, e tem a caixa de modelo. A caixa de modelo eu vou explicar depois, que fica mais fácil de entender depois que a gente começar a aplicar propriedades. Quais são as propriedades? As propriedades, elas são divididas por categoria. Então eu tenho propriedade por bordas, como aplicar uma borda. Eu tenho propriedades, vou descer um pouco, por margens, ele divide por categoria. Eu tenho propriedades por espaçamento. Eu tenho propriedades, por modelo de forma visual. Vamos ver como que é esse modelo visual. Display, nome da propriedade. Posição. Top, posições esquerda, direita, embaixo e assim vai indo. Os valores que ela pode aceitar. Eu tenho float, eu tenho clear, eu tenho sizer, eu tenho direção. Lembrando, sempre dá uma olhada na tipo das propriedades da descrição. Estarei descendo. Detalhes do modelo visuais. O que eu posso aplicar já de imediato? Fica mais fácil. Eu tenho a largura, eu tenho o mínimo, eu tenho altura, eu tenho o máximo, eu tenho altura, eu tenho o mínimo, eu tenho o máximo. São os valores aceitáveis. Olha, ele coloca tamanho. Quando ele coloca tamanho aqui, ele fala as medidas que você pode colocar 10, 20, 30, 40. Quando ele coloca a porcentagem ou outros, são os valores que você pode colocar. Vamos descer, ó. Vertical, efeitos visuais, overflow, clip, visível e assim vai indo. Agregando contexto de numeração, vou descer. Content, são muitas propriedades que eu tenho que parar para dar uma olhada em como funciona a documentação. Vou descer, ó. Cores de fundo. Olha que interessante, eu não coloquei uma color. Vamos voltar, eu não coloquei color aqui, ó. Color. Propriedade color. Cor do texto presente no elemento. Como que eu posso colocar cor? Eu posso, dar um exemplo. A cor eu posso colocar por nome, por RGB. RGB, red, vermelho, verde e azul. Ele tem uma porcentagem, um número que vai de 0 a 255, de 0 a 255, de 0 a 255. Perceba que cada vírgula dessa aqui representa uma letra dessa. Esse é em RGB. Tem hexa, que eu vou explicar. Olha que interessante. Cor de fundo. Eu não apliquei uma cor. Vou aplicar uma cor de fundo aqui, ó. Não tem, ó. Então, cor de fundo. Fundo, background, traço color. Então, vou vir aqui, ó. Vou vir no final. E vou colocar aqui, ó. Background,
ground, ele traz para mim ground, color, e vou colocar uma cor aqui, ó. Vou pegar uma cor em hexadecimal. FF, vou colocar outra, 0, 0, 0, FF, 0, 0, 0, 0. Vou explicar como funciona. Colocou um verde. Ou seja, vamos ver como ficou lá. Vou voltar para o navegador. Vou voltar aqui no documento, vou dar um F5. Ó. Quando eu voltar, perceba que interessante. Ó. Ele aplicou uma cor de fundo. Perceba que interessante. Por ter o texto está aqui, ó, o texto está aqui, não quer dizer que ele vai deixar somente o texto. Ele está pegando todo o conteúdo do navegador. Por que todo o conteúdo? Porque a tag P é uma tag de bloco. Independente se o texto está somente essa parte visível, ele está pegando totalmente essa parte aqui, ó. Mas se eu quiser diminuir o tamanho dela aqui, opa, se eu voltar lá, desculpa, se eu voltar na referência, eu tenho aqui, vou subir, ó, referências visuais. Vamos ver aqui, ó, lista, vou subir, elementos visuais. Vamos ver se tem no medidas, aqui, ó. Modelo de formatação. Eu tenho o widget. Opa, mas o widget eu não tenho um atributo HTML. Sim, você tem um atributo HTML. Tá? Só que também você tem o quê? Propriedades do CS. Então eu volto lá, ó, volto. Ó, tá ficando grande, hein? Vou vir aqui, ó. Vou dar um Enter só para terminar aqui, ó. Coloco ponto e vírgula dentro da aspa, dou um Enter. Vou colocar aqui agora widget, olha que interessante, widget, e eu vou colocar a medida que eu quero. Por enquanto vamos colocar em px. Vou colocar aqui, ó, 200 px, 200 px. Estarei salvando esse código, vou voltar no navegador, vou vir aqui, vou voltar, vou dar um F5. Olha o que vai acontecer. Opa! Ele diminuiu o tamanho visualmente, o tamanho do meu parágrafo. Ficou um pouquinho apertado. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou colocar 250. Vou salvar, volto para o navegador, dá um F5. Aumentou. A pergunta é o seguinte, vamos lá. Eu vou colocar mais um parágrafo lá, ó. Antes da gente renderizar a nossa página, eu vou mostrar o parágrafo. Vou fazer mais um parágrafo aqui, ó. Parágrafo. Vou colocar aqui, ó. Aulas de web. Tá, legal. Fiz isso aqui. A minha pergunta é o seguinte. Com base somente aqui, quando eu renderizar, quando eu visualizar essa página no navegador, esse parágrafo vai ficar um do lado do outro. Por quê? Será que vai ficar um do lado do outro? Essa é a pergunta. Será que vai ficar um do lado do outro só porque eu diminui visualmente a largura dele? Vamos ver o que acontece. Eu vou dar o Ctrl S. Vou atualizar. Opa, não apareceu do lado do outro. Lembrando, o CSS é um elemento visual. Por que ele não ficou do lado do outro, apesar de eu ter mexido no widget, no tamanho dele? Da seguinte forma, vamos mexer no Diver Tool, na ferramenta do navegador. Você clica no navegador aqui, ó, e dá um F12. Espera um pouquinho, abriu a ferramenta dele aqui, ó. Olha que interessante. Quando você chegar aqui, ó, vou subir. Vou explicar isso aqui para vocês depois, ó. Quer ver conforme você vai mexendo, ó, ele vai mexendo para você, ó. Clico aqui, ó. Peguei na tag. Perceba, ó, conforme ele vai mexendo, ó, ele vai me dando as propriedades, ó, que interessante, ó. Ele vai me dando as propriedades do CS. Isso aqui é chamado de caixa de modelo, ou box model, como a gente vai determinar que está na referência lá. Olha que interessante, ó. Vou clicar aqui, vou de novo, ó. Independente ou não, ó, vou clicar bem no parágrafo, independente ou não, de ele ter formatado com o CS, independente de ele estar formatado com o CS, ele ainda é uma tag de bloco. Eu posso reduzir isso? Eu posso reduzir isso, mas por enquanto eu não vou reduzir, eu vou entender que está funcionando. Perceba também que na lateral aqui, ó, quando eu passei o mouse em cima, aqui ele mostrou a propriedade do CS. Olha que interessante. Ó. Ele falou que color, que foi a cor que eu apliquei, a fonte.
Opa, fonte 30, ele está usando Times. Eu coloquei, você colocou o tipo de fonte, ele está falando que Times New Roman. Eu não coloquei o tipo de fonte, mas ele falou que tem um tipo. Da onde ele está pegando essa fonte? Ele está pegando a fonte do navegador próprio. Eu posso mudar isso? Posso mudar isso. A margem, a cor de fundo e o contraste, assim vai indo. Olha que interessante, ó. Vou voltar. Quando você clicou aqui no Styler, ó, ele abriu uma aba para você, ó. Ele abriu uma aba. E automaticamente, tá vendo que está escrito, ó, elemento.styler? Isso aqui quer dizer da seguinte forma, elemento.styler, que você aplicou um elemento direto na tag, um atributo direto na tag. Olha aqui, aparece todos, olha que interessante, ó, aparece todos os seus elementos que você fez aqui, mas na parte da ferramenta. Essa parte aqui é uma grande ajuda para mim. Por que uma grande ajuda? Eu posso testar, ó, eu não quero cor, não quero a cor do texto. Eu posso testar e ele muda a cor aqui, ó, ele muda a cor. Só que ele não mexe no seu código, ó. Eu posso ativar de novo. Eu quero clicar aqui, ó, ele mostra, tira o tamanho da fonte. Eu posso ir testando. Eu posso também clicar duas vezes aqui, ó. Ele aplica a cor para mim aqui, ó. Se eu quero colocar, por exemplo, ó, fonte, deixa eu ver, colocar um valor aqui. Vou colocar fonte family. Vamos lá, fonte family. Eu vou colocar aqui, ó, Arial. Ó, ele muda para mim, tá vendo? Eu posso mexer aqui, ó. Só que porém, ó, que interessante, ele mexe. Eu posso usar essa ferramenta para desenvolver também. Só que porém, ele não mexe no meu código físico aqui. Ele só mexe visualmente. Se eu tirar isso aqui, ó, ele tira lá, ó. Tira lá, tira aqui. Tira lá e vai, assim vai indo. Se eu dar um F5, ó, ele volta ao normal, tá vendo? Ele até apaga aqui. Então aqui são formas de visualizar. Olha que interessante. Vou voltar aqui no nosso código. Eu volto para o nosso código. Vou salvar. São só essas propriedades? Não, eu tenho muitas outras propriedades. O que a gente está tentando nessa primeira aula ter o conceito do CSS? É a seguinte forma. Essa primeira aula é entender como funciona o atributo styler, como ele é aplicado direto, no parágrafo, chama de CSS inline, onde os valores que estão dentro do styler são chamados de propriedades, e quando cada propriedade é dividida por ponto e vírgula. E quais são as outras propriedades que eu tenho? Eu posso colocar quantas propriedades eu quiser. Então volto aqui, ó, vou voltar na referência, vou descer, ó. Vamos lá, vamos ver, ó. Vamos descer. Cor de fundo, eu posso colocar uma imagem de fundo via CS, eu posso fazer essa imagem voltar, eu posso atachar essa imagem, posicionamento, eu posso fazer impressão, vou descer, vamos descer, ó. Formatação de tipografia, são fontes, as formas. Fonte family, opa, eu posso aplicar fontes que eu quero, então vamos aplicar uma fonte lá, ó. Eu seleciono, eu venho aqui, ó, fonte, eu vou explicar que eu posso usar abreviado, por enquanto eu vou usar o conceito completo, ó. Fonte family, olha que interessante, o próprio editor, ele me traz todas as fontes que tem no meu computador. Olha que eu vou selecionar a primeira aqui, ó. Lembrando que o meu navegador, eu não atualizei nem salvei ainda, ó. O meu navegador, ó, ele tem como padrão que é o Times New, que é o padrão, por isso está dessa forma aqui. Volta ao nosso código. Aqui quando eu coloquei fonte family, ele fez da seguinte forma. Ele colocou a fonte principal que eu quero, separou por vírgula, depois colocou uma segunda fonte e depois colocou uma categoria. É o seguinte, ele está falando da seguinte forma. Primeiro, quando você renderizar, quando você visualizar esta página no navegador, procure essa letra no navegador do usuário, essa fonte. Se o usuário não tiver esta fonte, procure esta fonte. Caso o usuário não esteja em nenhuma dessas duas fontes, procure uma categoria sans serifas e aplique qualquer um tipo dela, qualquer categoria, qualquer forma. Eu posso fazer dessa forma aqui, ó? Posso fazer dessa forma. Porém, se não tiver, ele vai pegar a fonte padrão do navegador, que é o Times, que está configurado na máquina do usuário. Então eu tenho que entender como funciona. Eu vou salvar, volto para o navegador, dou um F5, olha o que acontece, ele mudou a tipo da tipografia do documento, da letra, e ficou mais fácil. Vou voltar. Somente isso? Não, posso aplicar mais. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó,
para 300 px. Vou salvar e vou visualizar. Aumentou. Legal. Vamos ver quais são os outros tipos de categoria que eu tenho. Vou descer. Font styler. Opa! Lembrando, olha que interessante. No HTML, eu tinha atributos para colocar itálico. Não tinha? Aqui eu também tenho no CS. Então é mais aconselhável eu usar um CS do que o próprio atributo, do que o próprio tag. Então eu volto lá, ó, eu vou colocar em styler, itálico. Então eu vou colocar aqui, ó, fonte traço styler, opa, e coloco os tipos que eu posso aqui, ó, vou colocar itálico, ó, itálico. Vou dar um enter aqui, ó. Vou dar um enter. Perceba que o nosso código, olha que interessante, a desvantagem de utilizar atributo CS inline direto é isso. Seu código começa a crescer apenas num código, aonde você começa a ter uma manutenção tremenda. Então eu vou salvar e vou visualizar. Volto no documento e visualizar. Ficou itálico. Tá, legal. Legal, ficou normal. Agora só tem um porém, né? Qual que é o porém? Eu posso aplicar mais coisas? Posso. Lembrando, sempre que eu for aplicar, ponto e vírgula, nome da propriedade e o valor dela. E sempre eu tenho que olhar o quê? A minha referência. Eu venho aqui, ó, e olho. Vamos lá, ó. E olho as minhas referências. Fonte variante, fonte weight. Eu tenho uma par de medidas, uma par de propriedades. Tem como eu decorar isso? Não tem. As básicas eu posso até, os que eu uso em dia a dia, eu posso até decorar, mas outras eu tenho que ficar olhando a documentação. Fonte, opa, texto. Alinhar o texto, eu posso alinhar o texto, que eu vou mexer com vocês, eu posso alinhar o texto à esquerda, à direita. Opa, que interessante, vamos alinhar o texto aqui, ó. Quais são os valores do texto que eu tenho aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, no navegador. Perceba, ó, que eu tenho o texto que está alinhado à esquerda, por padrão. Eu vou fazer ele alinhar à direita. Ele só vai conseguir alinhar à direita por causa que isso aqui é uma tag de bloco. Então ele ocupa todo o espaço. Então vamos voltar lá. Então eu venho aqui, ó, text, traço, aling. Qual lado você quer? Ele traz todos os valores possíveis. Todos os valores possíveis. Vou colocar aqui, ó, eu quero a direita. Então eu venho aqui e coloco a direita. Ponto e vírgula, acabou. Vou salvar, vou voltar no código. Ó. Alinhou a direita. Eu quero centralizado, então vamos aqui, ó, tiro o valor. Se você quiser que apareça de novo, às vezes você ficar toda, não lembro como escreve o center ou algo parecido. Você apaga de novo até o ponto, coloca o ponto e vírgula de novo e coloca center. Ó. Ele completa para você. Salva e visualiza, ó. Ficou no centro. Tá, legal, professor. Eu estou entendendo mais ou menos como funciona, só que eu quero aplicar a esse outro tipo de parágrafo aqui. Mas somente parágrafo? Não, eu posso aplicar em qualquer um. Então vamos lá. Ó. Eu quero fazer da seguinte forma. Eu quero fazer isso aqui. Ó. Vou aplicar aqui outros tipos de atributos. Então eu vou colocar aqui, ó, styler, um atributo HTML que vai reconhecer propriedade CSS, que é chamado de inline. Apliquei e vou colocar lá. Eu quero que o text, ó, texto seja alinhado, quero que o texto seja alinhado no centro. A minha pergunta é o seguinte: comparado com essa propriedade, com esse parágrafo que está na linha 18, com o restante que está em cima, o que vai diferenciar desses dois aqui? A diferença é o seguinte, que o de cima tem color, tem o tamanho, tem a cor de fundo, tem a largura, tem a fonte e tem a fonte style, que é itálico, só porém, e tem o que tem parecido é o center styler. O que vai acontecer com este aula web? Ele vai pegar todo o conteúdo do navegador, porém vai ficar centralizado. Eu vou salvar, ó, vou voltar no meu código, vou dar um F5. Essa é a diferença. Então, o que eu posso fazer? Ah, eu quero mudar aqui, ó, a cor somente do E. Eu quero aplicar um itálico nele e mudar a cor, somente do E. Somente do E. Aí tem um porém, né? Bom, vamos lá. O que eu posso fazer? Seguinte forma. Eu poderia usar a tag I aqui, que vai ficar já itálico, né? Que é uma tag estrutura convencional, porém eu não quero usar ela. Eu sei que é. Eu poderia colocar aqui, ó, outro styler, correto? E colocar color aqui, ó, e colocar a color, porque eu quero a cor dele, dois pontos, a cor. Vamos supor, eu poderia fazer isso aqui, ó. Vou dar um enter para ficar mais fácil vocês visualizar. Poderia fazer isso aqui, ó. Estou usando uma estrutura HTML, porém, estou utilizando um atributo inline.
direto dentro dela. Só que eu não quero fazer isso. Eu quero usar uma semântica nova, eu não quero usar a estrutura HTML, eu quero usar a partir de quando surgiu o CS, ou o CSS, a folha de estilo, surgiu novas duas tags, que é a div, que eu vou explicar para você, e o spam. Então eu vou tirar isso aqui, ó, vou deixar como estava. Vou dar um Enter, vou tirar isso, e vou usar o próprio CS, vou usar o que eu tenho em mão, as artimanhas que eu tenho, as possibilidades. Então eu vou fazer o que? Vou usar uma tag, só que essa tag é considerada como inline, que ela surgiu quando saiu o CS. Ela é usada muito para o CS, CSS, spam. Spam. E aqui dentro, ó, vou deixar um pouco, e aqui dentro eu vou aplicar os meus atributos CSS. Então eu vou colocar minha folha de estilo, ó, styler, quero a cor, vou colocar uma cor qualquer, vou colocar aqui, ó, AA, vou explicar como funciona depois. Vou pegar essa aqui mesmo, AA. Vou colocar, agora eu quero que ele fique itálico, totalmente via CS, ponto e vírgula. Opa, como que eu coloco itálico no CS? Font styler. Então, espaço, fonte, styler, igual, itálico. Vou dar um Enter aqui, ó. Interessante, ó. Vou salvar e vou visualizar. Toma cuidado para não se perder nas indentações ou na forma que você fizer. Vou salvar, vou voltar para o código, ó. Vou atualizar. Ó. Opa, ficou um pouco diferente, ó, que interessante. É porque eu dei espaço. Se eu tirar o espaço agora aqui, ó, tiro o espaço aqui, tiro espaço aqui, tiro espaço aqui e tiro espaço aqui, ó. Salva e visualiza. Ficou diferente, ficou itálico e diferente. Começo a brincar com a visualização. Lembrando, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma guia. Todas as guias, a guia do CSS eu tenho, cada propriedade são formatadas por categoria. Texto, ó, vamos descer, espaço, transformação, forma para trabalhar com tabelas, interface de usuário, cursor, trabalhar com cursor, são separados por categorias. Essa aqui é do 2.0, 2.1. Lembrando que eu tenho forma, por enquanto ele está trabalhando inline. Se eu estou trabalhando inline, deixa eu subir um pouco aqui, ó. Se eu estou trabalhando inline, esses seletores aqui ainda não faz sentido para mim. Porque eu não estou trabalhando seletores, eu estou trabalhando direto na tag. Quando eu trabalhar direto com seletores, aqui vai fazer sentido mais para mim. Lembrando que eu tenho esses dois PDF, direto da W3C. Esse é o 2.0 e o 3.0 aqui, ó, ele mostra para você, ó, as mais outras agregação que a gente tem aqui. Beleza? Então nesta aula a gente teve uma introdução, o que é um CSS inline, como aplicar. Onde eu posso aplicar direto na tag, pode ser qualquer tag, qualquer uma, parágrafo, cabeçalho, lista, qualquer uma, formulário, qualquer uma, posso aplicar direto. Só qual que é a desvantagem? Não tem uma vantagem, tem uma desvantagem. Se eu tiver que fazer uma manutenção, eu tenho que fazer uma manutenção direto no código. Eu vou explicar a diferença de cada um para vocês, beleza? Então até a próxima aula.